bem? Hoje a gente vai falar sobre o mercantilismo, tá? Então é uma aula bem breve, bem rápida, que a gente vai falar só sobre esse assunto. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que foi principalmente adotado ali no século XVI, XVII e XVIII. No século XV, a gente já observa que ele começou a se desenvolver ali com o desenvolvimento da burguesia e tudo mais, tá? Mas ele fica evidente mesmo a partir do século XVI, beleza? Então, se inscreve no canal e vamos começar o assunto. Então, o mercantilismo, o que ele é? Vamos entrar primeiro no conceito, tá? Nos livros vocês vão encontrar a seguinte frase: conjunto de práticas econômicas adotadas por monarquias absolutistas. É isso, professora? Sim, é isso. Por que era práticas econômicas adotadas por essas monarquias que tinham o poder absoluto, tá? Porque eram práticas que buscavam controlar toda a economia, tá? Então, o objetivo fundamental dessas práticas era o que? Era beneficiar e fortalecer o Estado, beleza? Então, o que a gente tem que apurar sobre isso? Mas como assim, professora, beneficiar e fortalecer o Estado? Simples, os impostos eles tinham que controlar de alguma forma, tá? Porque o comércio era algo novo para eles. Então eles criaram esse sistema a partir não foi uma reunião e criaram um sistema, não, tá, pessoal? Foram através de práticas, tá? Através da vivência. Os reis foram adotando os impostos, aí tinha os cobradores dos impostos, beleza? E assim foi se criando essa prática. Essa prática ela é muito comum durante esses séculos, por quê? Porque é pela questão do desenvolvimento que aconteceu na Europa e nas suas colônias durante esse período, tá? Então, tais práticas elas serviram para quê? Para a ascensão da burguesia, que mais tarde vai acabar com esse sistema de monarquia, tá? Principalmente a monarquia absolutista. Mas como assim, professora? Simples, a burguesia vai derrubar a monarquia, tá? Mas enquanto a monarquia achava que estava tudo sob controle deles, enquanto a monarquia aumentava os seus exércitos e daí se tinha gastos com isso, enquanto a monarquia fazia guerras constantes naquela época, também se tinha muitos gastos com guerras, enquanto os reis tinham um estilo de vida totalmente, assim, altamente luxuosos, né, nas cortes, tinha que se sustentar toda aquela corte, a burguesia foi ganhando dinheiro e foi investindo seu dinheiro em novos empreendimentos, beleza? Então, seus recursos foram crescendo. Enquanto os reis gastavam, a burguesia juntava dinheiro e guardava, tá? Então, o mercantilismo, ele teve momentos, beleza? Eu vou falar bem rapidamente sobre esses momentos para vocês. Ali no século XVI foi um momento altamente metalista. O que é o metalismo? Acumulação de metais preciosos que vinham das colônias, tá? Principalmente as colônias espanholas aqui na América, beleza? E esse período metalista era o que? Era a acumulação de ouro e prata. Quanto mais ouro e prata se tinha, mais rico era o Estado, beleza? No século XVII, a gente pode dizer que a prática mercantilista, ela se generalizou. Mas como assim? Foi uma corrida comercial. Todos os estados ali da Europa começaram a adotar essa prática, tá? Então, essa corrida comercial gerou uma corrida por possessões americanas. Possessões de quê? Das colônias, pessoal, tá? Então, isso gerou o quê? Uma série de guerras, principalmente ali Holanda, França e Inglaterra, tá? Quem tinha a maior parte das colônias ali? Espanha e Portugal. Estava aqui na América, né? Se esbaldando com a quantidade de riqueza que tinha aqui.
mas Holanda, França e Inglaterra entraram nessa disputa. E essa disputa entre eles era por uma hegemonia mundial, tá? Eles queriam mandar no mercado econômico no mundo inteiro, tá? Mais tarde, ali no final do século XVII, a Holanda saiu dessa disputa e ficou só a França e a Inglaterra, tá? A Holanda não teve cacife para continuar ali, beleza? E, pessoal, no século XVIII, a gente vê o quê? A reativação da mineração de prata no México, tá? Eles descobriram novas áreas ali de prata e tudo mais no México. E isso causou o quê? E também, desculpa, no século XVIII a produção de ouro aqui no Brasil, a gente não pode esquecer, né? Que deixou Portugal assim muito rico ali nessa questão. Então, a disputa entre a França e a Inglaterra, o que aconteceu, professora? A Inglaterra ganhou, tá? E se tornou a única área central da economia, beleza? Então, tudo circulava ao redor da Inglaterra, eles tinham um monopólio da economia europeia lá. Então, mas como que a Inglaterra fez isso? Gente, a acumulação de muitos recursos. A Inglaterra acumulou tantos recursos que surgiu com isso que a primeira revolução industrial, que a gente vai estudar lá na frente, tá? Então, entendendo toda essa dinâmica que aconteceu agora, tá? A gente vai entrar nas características do mercantilismo. Com essas características, a gente consegue entender melhor tudo que acontecia naquela época, tá? Entre a Europa, principalmente ali Portugal e Espanha com suas colônias, tá? Então, pessoal, quando a gente entra em características, é importante a gente falar do quê? Anotem agora. Intervencionismo estatal. Tá, mas o que é isso, professora? Gente, é a intervenção do Estado, tá? O controle do Estado sobre a economia. Como é que o Estado faz isso? Através de imposição de preços, de imposto, de cotas de importação. Então, é a forma do Estado retirar o seu dinheiro ali, o seu imposto, tá? Outra característica muito marcante no mercantilismo é o protecionismo, tá? O que acontece? O Estado impede que produtos de fora possam competir com produtos internos, tá? Então, o produto que é produzido aqui, ele fica aqui, ele tem que ser mais valorizado que o produto que vem de fora, tá? Isso é para não prejudicar a produção interna que acontece no Estado. O metalismo, tá? Ou seja, a prosperidade da nação, ela depende diretamente da quantidade de circulação de ouro e prata que está acontecendo naquele território, tá? Isso é o metalismo nessa época. A pirataria também é importante, porque marcou muito ali, principalmente ali entre o século 17 e 18, o saque de navios que continham ouro e prata, tá? Principalmente por corsários, né, os navios franceses, os piratas franceses. A balança comercial favorável, beleza? O que é isso, professora? Exportar mais do que importar, tá? O que isso quer dizer? Manter um superávit de metais preciosos, tá? Quem que se destacou nessa balança comercial nessa época? A Inglaterra, beleza? O nacionalismo econômico, isso é uma característica muito importante. Isso quer dizer o quê? Que o território ali, o estado, ele é autossuficiente, tá? Então acontece a questão do protecionismo também. E ele ficou conhecido na França como mercantilismo industrial, tá? E por último, pessoal, o colonialismo, que inicialmente se dá por outros países, outras regiões, né, ter condições climáticas favoráveis para a produção de outros produtos, como por exemplo aqui no Brasil teve a cana-de-açúcar, o café mais tarde, tá? E a questão
da colônia ser fundamental. Mas fundamental para quê, professora? Fundamental pela questão de ser um monopólio, um mercado exclusivo para aquele país, beleza? Para aquele estado. Ou seja, a metrópole que ela mantém o controle sobre a colônia, essa metrópole, ela, além de ter todo o controle, a colônia trabalhar para os interesses dela, da metrópole, ela vai transferir o excedente, tá? O seu excedente para a colônia consumir, beleza? Então, não se tem excedente, a economia tá bombando, tá lá em cima, tá tudo certo, tá? Pessoal, a aula de mercantilismo é bem tranquila hoje, é somente isso. Anotem tudo que eu falei, tá? Que é isso que cai em vestibulares, que cai no Enem. É importante entender toda essa dinâmica mercantilista, tá? Para conseguir responder as questões de forma bem abrangente. Então, por isso que a gente faz uma aula só do mercantilismo. E é isso aí. Se inscreve no canal e até a próxima aula.